Quer dicas de pincéis BBB para o seu kit de maquiagem? Então vem comigo que esse vídeo tá recheado de dicas. Oi gente, tudo bem? Resolvi dar a cara a tapa, vir aqui aparecer nesse canal que tá esquecido há muito tempo. Tava aqui no meu estúdio, hoje eu resolvi fazer uma limpa, uma faxina. Organizei algumas gavetas, aproveitei para tirar pó das coisas. Enfim, porque tá tudo um pouco parado, na verdade um pouco sem. Eu não tô fazendo atendimentos no estúdio porque eu estou gestante. E em época de pandemia, coronavírus, a gente tá precisando se cuidar, redobrar aí os nossos cuidados. É uma fase difícil, mas a gente, precisa passar por isso. E eu pensei, por que não aproveitar e trazer um vídeo com algumas dicas? Eu já aproveito e reativo o canal, e com algumas dicas bacanas para quem tá aí na quarentena, pesquisando algo sobre automaquiagem, querendo aproveitar para aprender um pouco mais, se especializar, treinar maquiagem em casa. Então, o que eu resolvi fazer? Para quem não sabe, eu ministro um cursinho de automaquiagem aqui no estúdio mesmo, E nesse curso a gente aborda vários temas de automaquiagem, eu dou várias dicas, inclusive dicas de produtos bons e baratos que valem a pena um investimento. Eu separei na apostila alguns pincéis, algumas dicas de pincéis que são baratinhos e que valem muito a pena o investimento, que trazem um resultado muito bom. Então eu quis aproveitar a oportunidade para gravar esse vídeo e trazer essas dicas de pincéis para vocês. São pincéis muito bons. Eu já deixei os pincéis aqui organizadinhos na ordem para ir falando para vocês. Eu virei a câmera porque assim fica mais fácil, dá para mostrar melhor os detalhes, enfim. Então, os pincéis que eu separei aqui vão desde os pincéis de pele até os pincéis de olhos, tá? Então, a gente começa com os pincéis de base, para aplicação de base. Eu separei dois modelos diferentes, tá? Que são o pincel Kabuki, que existem várias variações do pincel Kabuki, mas esse daqui é um que eu gosto muito mesmo, que é da Ruby Rose, tá? Esse daqui é o código dele, F84, tá? Um pincel baratinho, esse daqui eu comprei numa farmácia perto de casa, tá um pouquinho sujinho de base, porque eu usei ele agora pra passar uma maquiagem. As cerdas dele são bem macias, e como ele é dual fiber, ele vai polindo a base conforme você vai aplicando ela no rosto. Então, o resultado fica um resultado mais natural. E a outra opção de pincel que é em conta, é baratinho e é uma proposta diferente, é o pincel língua de gato. Esse daqui é o código, é da Macrylan, é o M114. O pincel língua de gato funciona muito bem também. Porém, eu indico esse tipo de pincel para quem gosta de uma cobertura mais alta, Então, ele é um pouco mais concentrado. Você consegue pegar mais produto na plaquinha, ou seja, no pump, Quando você coloca os pumps aqui no pincel, para quando você está aplicando ele no rosto. Outra dica é que, independente do tipo de pincel que eu escolho fazer aplicação de base, tanto na automaquiagem quanto na maquiagem profissional, eu sempre gosto de finalizar com uma esponjinha bem fofinha, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito. Então agora o próximo pincel é a minha dica de pincel para fazer aplicação de corretivo, tá? Então quem tem ali as olheiras um pouco mais fortes, alguma manchinha que quer disfarçar ali no rosto, Então, por uma proposta de pincel para aplicação de corretivo, o ideal é um pincel um pouquinho menor, com um pouco mais de precisão, até inclusive para evitar a perca do produto, Então, esse daqui é um pincel ótimo, que eu amo, muito baratinho. Ele é da Macrylan também, é o W100. Como a gente tá falando de automaquiagem,
Então, assim, a gente parte do princípio que não há necessidade de você ter 1000 pincéis e que você quer uma opção prática, acessível, com custo bacana, de um produto de qualidade. No curso, eu explico que o pincel para aplicação de blush e pó pode ser o mesmo, tá? Então, você não precisa separar, ter um pincel só para blush ou um só para aplicação do pó. Se você quiser, ótimo, se não, esse pincel aqui é uma ótima pedida, uma ótima dica. Esse é da Macrylan também, opa, da Macrylan UA05, tá? Ele é bem fofinho, ele é bem gostoso, é uma delícia esse pincel. Ainda seguimos com a pele. Aqui eu separei 2 pincéis, um para iluminador e outro para contorno. Na automaquiagem não tem muita regra, qual vem primeiro, qual vem, né, depois. É o que tá mais prático ali. Esse pincelzinho aqui, gente, ele é muito, muito bom para aplicar o iluminador. Ele é ótimo, ótimo. Ele é pequenininho, fofinho, gordinho. É um pincel que eu amo, amo muito. Eu só tenho ele tá tão usadinho, ó, que ele já nem tem mais o código aqui, ó. Já até apagou. Mas esse pincel aqui é o A28, da Macrylan também. Então, esse pincel também é barateza e entrega um resultado excelente. Ele é páreo com marcas tipo da Makeup, assim. Gosto muito, muito, muito desse pincel. Já o pincel para contorno, esse daqui é de um kit, daqueles kit do AliExpress que eu comprei. E eu vou ter só ele hoje pra mostrar. Mas pincel para contorno, desde que seja um chanfradinho, igual esse daqui, e não seja muito grandão, porque tem uns chanfrados que são bem grandes, né? E daí você perde a precisão. É importante que ele seja pequenininho. Tá vendo aqui, ó, a comparação na minha mão, o tamanho que ele é. Ó, vou comparar ele com o de base. Olha a diferença. Tá vendo a diferença dos dois? A gente começa aqui, então, com o pincelzinho para aplicação de pastinha de sobrancelha ou simplesmente uma sombra que você goste de estar ali aplicando na sua sobrancelha. É importante que esse pincel tenha as cerdas um pouco mais firminhas e esse corte chanfrado aqui ajuda muito. Hoje em dia tem uns outros pincéisinhos que eles têm o corte reto, assim, para sobrancelha. Também é bom. Os meus preferidos são esses com corte chanfrado. Principalmente para automaquiagem, que se parte do princípio de que a pessoa ainda não tem tanta prática, tanta experiência. Esse pincelzinho aqui facilita bastante. E também é uma opção barateza, ó, Macrylan. Não tá focando. Mas esse pincelzinho aqui é o M104, para fazer correção de sobrancelhas, tá? Olha aqui, ó. E os pincéis para esfumar sombra, que também bastante gente tem dúvida. Eu separei para o curso 2 opções de pincéis. Os dois são da Macrylan, tá? É o A12. Esse tá um pouquinho apagadinho também, porque eu uso muito. E o A10. Então, A12, ele é um pouquinho menorzinho. E o A10, ele é um pouquinho maior. Ó, a comparação um do lado do outro. Esse é um pouquinho mais gordinho, né? E esse tem um pouquinho mais de precisão. Ele é um pouquinho menor. Então, eu separo esses pincéis com o mais gordinho para aplicar aquelas primeiras sombras que vão ali no côncavo, acima do côncavo, né? E daí, na sequência, para marcar mais o côncavo, fazer cantinhos, esse daqui que é um pouquinho menorzinho. Para esfumar, esse daqui é daquele mesmo kit de aplicar contorno, daqueles do AliExpress, porque esse é um pincel, assim, bem fácil de encontrar. O importante para o pincel de pálpebra é que ele seja mais arredondadinho e mais achatadinho, ó. Tá vendo como que é esse daqui? Porque você vai depositar, né? Quando você vai aplicar sombra na pálpebra, já não tem mais aquela necessidade de esfumar tanto, então ele não precisa ser gordinho como aqueles anteriores que eu mostrei, tá? Esse daqui é do kit que não tem nem código, mas tem um bem bacana, que é o B906 da Macrylan. Eu só não vou ter ele para mostrar aqui. Mas também é uma ótima dica para você que quer comprar um pincelzinho de aplicar sombra na pálpebra. No nosso curso eu ensino a fazer um olho esfumado preto, né?
e a gente esfuma o delineado, né? Pode ser preto, marrom, enfim. Então, é importante ter um pincelzinho que ajude e facilite nesse processo de esfumar, para não virar uma meleca, porque senão vira. Então, esse pincelzinho aqui da Macrylan, que é o A25, ele é perfeito, perfeito. Ele tem esse formatinho arredondado, ele é bem arredondadinho, ó, ele parece um pincel lápis. Tá? A cerda dele é bem firminha, forma uma pontinha aqui. E ele é excelente para esfumar o delineado, esfumar cantinho, né? Esse pincel, que também é meu pincel da vida, eu tenho acho que uns 5, tenho vários. Para alta maquiagem, para maquiagem profissional, eu uso demais, que é o B907 da Macrylan. Esse pincel é sensacional, gente. Desde que eu conheci esse pincel, não troco ele por nada. Ele é muito fofinho, ele é pequenininho, ele tem as cerdas bem retinhas, né, com um acabamento arredondado. E esse pincel aqui tem infinitas possibilidades. Você pode esfumar o seu olho na parte inferior, né, ali na linha d'água, quando você quer fazer um esfumado no seu olho, também na parte de baixo, fica excelente, é ótimo. Você pode usar para esfumar sombra, também pode usar para esfumar delineador. Você pode... Esse pincel aqui também é ótimo para dar acabamento no cantinho lacrimal. Quando a gente quer colocar um pontinho de luz, um brilhozinho, esse pincel aqui também é excelente. Eu só uso ele para dar esse tipo de acabamento. E também é um pincel com custo-benefício excelente. Então, esse é o B907. E para finalizar, só faltou falar do pincel para aplicação de batom. Se você gosta, né, de aplicar o batom com um pincelzinho para dar mais precisão, em vez de usar o aplicadorzinho que já vem no batom líquido, ou também tem os batons em bala, eu acho bacana porque eu acho que o acabamento fica bem mais bonito. Então esse pincelzinho também é da Macrylan, dessa linha que os pincéis começam com W, né, o W103. Então ele é um pincel pequenininho, próprio para aplicação de batom. Ele te dá bastante precisão, principalmente para fazer aquele desenho do contorno dos lábios, sabe? Então, também é uma ótima opção, baratinha, para você ter no seu kit, tá? Então, esses pincéis, como eu disse no início do vídeo, com um custo-benefício muito bom. Foi para comprovar aí para todo mundo que dá sim para ter um kit bem bacana com pincéis praticamente de uso profissional. Muito deles aqui eu uso nas minhas maquiagens e obtenho um resultado muito bom, né? Para quem tá querendo investir no seu kit, tá precisando de dicas de pincéis, esse vídeo ficou bem bacana, bem didático. Eu queria aproveitar para pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar aqui. Eu vou estar postando ainda mais dicas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.